Novamente, sejam bem-vindos a este Hospital de Almas, como bem fala a nossa querida irmã Dona Sueli, seguindo a rotina de palestras semanais sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, coube a mim falar um pouco com vocês sobre esse capítulo 5, que tem por título Bem-aventurados os aflitos. Ele possui, na verdade, 19 subtítulos. Tem 6 iniciais, que são Justiça das Aflições, Causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições, esquecimento do passado, motivos de resignação, o suicídio e a loucura. Em virtude do tempo que nós temos disponível, que é limitado, nós vamos falar só desses que estão pontuados em amarelo, mas sempre, como sempre fazemos, sugerimos que vocês tenham essa obra básica em casa e façam a própria leitura para uma absorção melhor do seu conteúdo para a vida prática. Depois ele tem 3 instruções dos espíritos: o bem e o mal sofrer, o mal e o remédio, a felicidade não é deste mundo, perda de pessoas amadas e mortes prematuras, se fosse um homem de bem teria morrido, os tormentos voluntários, a desgraça real, a melancolia, provas voluntárias do verdadeiro silício, dever-se-á por termos provas do próximo? Será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? Sacrifício da própria vida e proveito dos sofrimentos para outrem. Então, como vocês estão vendo, são perguntas instigadoras. Infelizmente, a gente não tem tempo de abordar todas, mas são perguntas que nós próprios, quando entramos em contato com a doutrina espírita, nos fazemos. E que isso é parte do objetivo da doutrina espírita, porque ela é ciência, religião e filosofia. O ato de pensar, de questionar e fazer perguntas como essa está no íntimo do ser humano. Portanto, novamente, reiteramos o convite a ler os itens que, infelizmente, não temos tempo de comentar, porque o capítulo ele é um tanto longo, esse 5. Eu vou ler algumas passagens com as quais esse capítulo inicia e depois nós vamos desenvolver rapidamente. A primeira é em São Mateus, capítulo 5, versículos 4, 6 e 10. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. A outra passagem de São Lucas, capítulo 6, versículo 20 e 21. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. Então, nessas máximas de Cristo, há uma série de explicações a respeito da natureza da reencarnação, da lei de causa e efeito e da promessa que ele nos fez quando na sua única encarnação aqui no planeta, a qual ele nem precisava ter tido. Ele veio porque quis nos ajudar. Onde ele disse que enviaria o Consolador. E vocês, cada vez que vão estudando mais sobre o Espiritismo, vão sendo consolados. Vão entendendo que todas as misérias, todas as dificuldades pelas quais passamos, elas têm um objetivo. E o objetivo é a nossa própria evolução. Vamos falar, conforme comentado ao início, agora primeiro sobre esse subtítulo, Causas atuais das aflições. Depois nós vamos falar das causas passadas das aflições. Mas das atuais, da nossa vida, os motivos pelos quais sofremos na vida atual e suas causas ainda desta vida. Primeiro, qual é a origem, então, desse sofrimento? Se nós analisarmos bem no nosso íntimo, com total isenção de interesse e orgulho, nós vamos
chegar à conclusão que a maioria dos males pelos quais nós passamos, os sofrimentos pelos quais passamos, eles são provocados por nós mesmos. Nós somos a única causa desses males. Por imprevidência, por não pensar no futuro, não pensar nas consequências, querer aproveitar o momento e a situação. O orgulho, que nos cega a todo sentimento bondoso, porque ele é o contrário da humildade e nos faz querer ficar acima das outras pessoas e não aceitar ninguém melhor que nós. E muitas vezes, muitas pessoas não considerar nem que Deus possa ser melhor do que nós, no auge do orgulho e da empáfia humana. Ambição, sempre querer mais, e esse querer mais está relacionado à matéria. Queremos mais dinheiro, queremos melhor carro, queremos melhor casa, queremos melhor tudo. Sempre na matéria. Não nos voltamos à nossa evolução espiritual, não nos voltamos a Deus. Só lembramos dele quando algo ruim acontece. Que aí ou a gente reclama para ele do que está acontecendo, ou o xingamos. Dizemos que ele não está atuando, porque algo de ruim aconteceu na nossa vida. Falta de quê? Falta de ordem na nossa vida, de disciplina, de perseverar, de ir passando pelos obstáculos que são colocados à nossa frente, sem reclamar. E isso se chama resignação. O nosso mal proceder durante todas as nossas atividades diárias perante as outras pessoas, quando não agimos conforme o ensinamento de Jesus, que fazer ao próximo só o que gostaríamos que fosse feito a nós. Se usássemos essa regra, nós nos livraríamos de muitos problemas. Porque o mal que fazemos a uma outra pessoa, na verdade não está fazendo mal para ela, está fazendo mal para nós. Nós somos os prejudicados. E essa pessoa que recebeu o mal de nossa parte, ela está evoluindo. Ela está sofrendo, e se for um bom sofredor, ela evoluirá. Não colocamos limites aos nossos próprios desejos. A Madre Teresa de Calcutá, ela ensinou que a oração é a educação máxima do próprio desejo. Prestemos atenção quando nós rezamos o que nós pedimos. Vamos pensar no que nós pedimos. É lícito o que nós pedimos quando rezamos? Será que é bom para nós? Jesus também explicou por meio de parábolas. Se um filho pede uma cobra venenosa, nós não damos a ele a cobra venenosa, porque nós sabemos o desfecho da história. A mesma coisa Deus. Só que nós temos que autoeducar este desejo. E esse desejo, que está diretamente ligado ao orgulho, ele nos leva aos nossos próprios percalços durante a nossa vida. E nós temos que contê-lo a todo momento. E também daqueles que nós somos responsáveis, que são os nossos filhos. Como pais, muitas vezes exageramos na proteção, queremos que eles não passem por situações ruins que passamos, queremos protegê-los do mundo, só que nenhum ser humano encarna para isso no planeta. É um planeta de provas e expiações. E para a nossa evolução, nós precisamos passar pelas vicissitudes que nos vêm à frente, sem ninguém tirando os obstáculos por nós. Nós temos que enfrentá-los. E os nossos filhos têm que fazer por eles. Enfrentá-los também. Porque senão nós estamos prejudicando a evolução deles. Nós nos iludimos que estamos fazendo algo bom, mas estamos fazendo algo muito ruim. A não medir e ceder a todos os desejos os quais nós consigamos fazer. E para que na nossa vida, no final da nossa vida, que é muito curta, é curtíssima, nós possamos terminá-la e não terminá-la igual a pessoa que não foi trabalhar durante o dia e não fez nada, não produziu nada. E simplesmente veio outro dia.
E no nosso caso, estamos fazendo a comparação com outra vida. Não fizemos nada durante a vida de bom para os outros, não é para nós. O bem é para ser aplicado ao próximo. Mas nós vamos colher os louros disso. Então, nós tendo isso em mente, nós vamos passar a encarnação, quando desencarnarmos, chegarmos do outro lado, vamos ter a certeza de que carregamos o nosso fardo da melhor forma possível e não quisemos nos livrar dele. Porque Jesus também nos prometeu e nos ensinou de que um fardo pesado não é colocado em ombros fracos. Se um fardo é nos colocado nos ombros, é porque nós conseguimos. Porque também nós não colocamos 50 quilos para uma criança de 8 anos carregar. Nós vamos dar o peso que ela consegue. Mas ela tem que fazer algo. Ela tem que trabalhar por si mesma. E as causas anteriores das aflições também existem. E essas nós não temos acesso, porque no processo da reencarnação, quando voltamos ao planeta, nos é passado o véu do esquecimento. Não temos essas memórias. E se é assim, é porque é bom. Deus não criaria um sistema natural que fosse prejudicial. Ele é melhor para nós. E o motivo é simples. Nunca fomos nada melhor do que somos hoje. Por pior que sejamos, olhar para o passado não nos adiantaria nada, só nos faria mergulhar em culpa. Então, existem causas. Agora, a origem, muitas vezes não sabemos, mas ela nos explica, nos dá conforto quando há, por exemplo, a perda de entes queridos, que morrem repentinamente. Existe um motivo para isso, mesmo que não saibamos. Acidentes que violentamente ceifam a vida material. Riquezas que mesmo a pessoa sendo previdente, sendo boa gestora dos seus recursos, acaba perdendo durante a vida. Acontece, a gente vê isso a todo momento, é num estalo de dedos. Não importa o tamanho da riqueza. Ela pode ser nos tirada e para o nosso bem. Para o nosso bem, porque nós estamos nos complicando ao tê-las. Catástrofes naturais. Existem países insulares, que são esses países formados por ilhas, que são devastados, às vezes, por um maremoto. Destruídos, a gente já viu acontecer, aconteceu há pouco tempo, no Haiti. Por que aconteceu com aquelas pessoas? Tem um motivo, mesmo que não saibamos. Para nós estarmos num local em que não acontece isso, é aquelas pessoas estarem lá. Porque a justiça divina, ela é perfeita, ela é infalível. Enfermidades de nascença. O que explicaria uma criança já nascer defeituosa, mentalmente ou fisicamente? Que mal ela fez para merecer aquilo? Explicação está nas nossas vidas pretéritas. E aí nós conseguimos entender, às vezes, mortes prematuras. É uma prova pela qual o espírito quis passar e a própria família que ia receber essa criança que morre prematuramente também. E voltando à questão, estamos num planeta de expiação e prova. Faz parte o sofrer. Não existe um ser humano absolutamente feliz no planeta. Esse ser humano não existe. Temos momentos de felicidade, mas mais momentos de sofrimento, de tristeza. Porque é o nosso momento e nós temos que aceitar. Agora, não quer dizer que toda pessoa que está em expiação está pagando por um mal que fez. É um raciocínio perigoso que às vezes até o espírita faz. Ele olha uma pessoa com um defeito físico, nasceu com um defeito congênito, e ela diz, essa aí aprontou na vida passada. Porque olha o jeito que veio. Essa lógica não é correta. Porque muitos espíritos mais elevados que nós pedem para vir nessa condição para evoluir mais rápido. Eles pedem para vir. E não quer dizer que sejam piores que nós porque nasceram daquela forma. Então, toda expiação é uma prova, mas nem toda prova pela qual passamos é uma expiação. Às vezes é uma prova imposta pelo Espírito para
acelerar o seu crescimento espiritual, para ele se colocar à prova. Então, motivos de resignação. Resignação é aceitar o que acontece na nossa vida. O que não significa não ser perseverante, não ser trabalhador, não ser corajoso para reverter aquela situação. Resignar é aceitar sem se rebelar contra Deus. É saber que aquilo está acontecendo para mim porque existe um motivo, que pode ser da vida presente, de algo que eu fiz, ou de vidas passadas, que eu não vou ter acesso. Acesso consciente, pelo menos. Então, isso explica todas as dores do mundo, porque estamos num processo de quitação de dívidas. E falta muitas encarnações, muitos milênios para quitarmos tudo de mal que fizemos. Porque o planeta Terra, por ser de provas e expiações, ele é um planeta classe 2 de 5. Vejam quanto evoluídos nós somos. Tem 5 categorias de planeta, do primitivo ao mais feliz, ao mais elevado. Nós estamos no 2º degrau ainda. E isso nós temos que ter em mente para aceitar o que acontece conosco. Temos muitas dívidas ainda, fizemos muita coisa ruim. E não sabemos porque foi nos dado o esquecimento. E é uma dádiva. Para não sermos culpados e para outras pessoas também não saberem o que fizemos, porque vão apontar, tu mataste meu irmão na outra vida, tu queimaste a fulana na fogueira, tu roubaste de ciclano e por aí vai. Nós podemos, infelizmente, adquirir novas faltas na nossa vida atual. E ao invés de diminuir este débito, nós aumentamos ele. E aí, está aqui o cartazinho, que é o segredo. Orar e vigiar. E não é vigiar os outros, é vigiar o nosso pensamento, que vão se configurar em palavras e depois em ações. Né? Então, a nossa vida atual e a futura, ela é dependente do que nós fazemos agora. E existe o bem e o mal sofrer. Primeiro, quem são os aflitos? Os aflitos são esses que vêm em processo de quitar dívidas. Somos todos nós. O planeta Terra, ele é caracterizado pela espiritualidade como um planeta hospital, sanatório, prisão e escola. Na melhor das hipóteses, nós estamos mais na escola. Mas para a maioria é um hospital de doentes espirituais que estão tentando melhorar. E esse é o nosso objetivo aqui. E o fardo, já falei dele, e a doutrina, dentro desse capítulo, explica que nós devemos agir como um militar. O militar, ele gosta de estar no fogo cruzado, porque ficar dormindo no acampamento não lhe dá a possibilidade de subir de posto, de mostrar o seu valor. Claro que a doutrina espírita não está estimulando guerra, né? Não é isso. Mas o exemplo de que nós nos coloquemos perante os obstáculos, não fujamos dele, hajamos conforme o militar age, com força, com coragem, com enfrentamento, sem ficar reclamando de Deus, da má sorte, da má estrela, do azar. Não, enfrentemos as situações com coragem, e isso é que nos leva à evolução, e é isso que Deus quer de nós. A felicidade não é deste mundo, até porque o planeta não comporta isso, a felicidade total. Nos enganamos quando pensamos que riqueza, poder e juventude é o que trazem felicidade. Observe o mundo ao redor e o que acontece com as pessoas que têm qualquer um deles. E muitas vezes tem os 3, riqueza, poder e juventude, nem essa fórmula aí é o que traz felicidade. As pessoas acabam encontrando a felicidade quando elas se põem à disposição do próximo, na ajuda ao outro. No início a gente tem que se forçar, mas depois isso começa a trazer um contentamento que sim nos leva à felicidade. Que assim seja.